Jesus Cristo veio servir, Cristo veio para dar sua vida, Jesus Cristo veio salvar. Viva Cristo, Cristo viva. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar uma à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de oração e silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Supliquemos o seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus fazendo um percurso do mistério da sua vida, da sua missão, da sua encarnação aqui na terra. Ele projeta o nosso olhar para uma realidade futura, difícil de ser compreendida. Estamos hoje no capítulo 10, versículos 35 a 45 de Marcos, conforme você tem aí no seu folheto o número 11. Muito na sequência do que vimos domingo passado, continua a dificuldade de compreender Jesus e o seu projeto. Vamos lá? O texto começa assim, a gente começa e eu dou-lhes uma introdução. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiverdes na tua glória. O que é que estava acontecendo que de repente aparece
Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles são, junto com Pedro, Simão, Pedro e André, são os 4 primeiros apóstolos chamados por Jesus. Se alguém se recorda bem, lá no início do Evangelho, Jesus, depois do batismo, foi para o deserto, jejuou em oração, foi tentado por Satanás, vence a tentação e muda-se para Cafarnaum. Vai para as margens do mar da Galileia, entra num barco, haviam pescadores e multidões. Ele entra num barco e começa a pregar. Prega longamente. No final da pregação, o resultado da sua primeira pregação, ele pesca 4 discípulos: Simão e André, e Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Domingo passado nós vimos Pedro perguntar a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro compõe junto com André e agora com Tiago e João os pedidos da última hora. O que é que estava acontecendo que esses 2 discípulos do grupo dos primeiros chegam em Jesus para fazerem esse pedido? Permitam-me acender uma lanterna aqui para uma anotação tão pequena que eu fiz, que eu preciso me situar. Olhe lá, nós estamos no versículo 35. No versículo 32, 33 e 34 dizem assim, quer dizer, os versículos que vêm antes desta cena do pedido de Tiago e João. Diz assim: eles estavam a caminho e subiam para Jerusalém. É a última viagem de Jesus para Jerusalém, nos 33 anos. Jesus caminhava à frente deles. Estavam assustados e os que seguiam tinham medo. Tomando novamente os 12 consigo, pôs-se a dizer-lhes o que ia acontecer com ele, dizendo: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão e o matarão. Vão entregá-lo aos pagãos, e eles vão escarnecer, vão cobri-lo de escarros, vão flagelá-lo, matá-lo. 3 dias depois ele ressuscitará. Isso é o versículo 34. Você imagina a cena, você que comigo é pai e mãe, já mais velho, que não se assustem com a imagem extravagante de minha parte. Antigamente isso existia, hoje raramente, mas ocorre. Um pai e uma mãe idoso, consciente da morte iminente, sabendo que está prestes a morrer, chama os filhos e conta: olha, eu sinto que está próxima a minha partida. E os filhos olham para a cara um do outro, olham para o pai lá moribundo na cama e diz: e as senhas dos cartões, cadê? E os cartões, cadê? Bem extravagante. É mais ou menos isso. Jesus anuncia sua paixão, sua morte. Tiago e João chegam em Jesus e dizem: tá bom, para um pouquinho, nós temos 2 dedos de prosa com o Senhor antes de continuar. Para aí. E dizem isto. Interessante, porque eles se aproximam e dizem: queremos, mestre, chamam Jesus de mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Parece um tipo de pressão, não parece um pedido muito piedoso, não é uma rezinha piedosa. É um pedido um pouco, sabe, pressão política. Nós fizemos umas coisas por você e você precisa nos garantir algumas coisas. Jesus pergunta: o que quereis que eu vos faça? Hoje, o Santo Padre, o Papa Francisco, fez uma pregação maravilhosa que eu te recomendo ao longo da semana assisti-la. Francisco diz que quando eles falam com Jesus, Jesus pergunta: o que quereis que eu vos faça? A pergunta, o Francisco é um jesuíta. Os jesuítas trabalham com
com uma metodologia chamada do discernimento. É a palavra por excelência da espiritualidade inaciana, do discernimento. E a gente precisa aprender a pegar as palavras e as frases e reformulá-las de todos os tipos para alcançar na profundeza o que significa. O Francisco diz que Jesus está perguntando assim: que queres que eu seja para vós? Que quereis que eu seja para vós? O que vocês querem que eu seja para vocês? E eles dizem: deixa-nos sentar uma à tua direita, outro à tua esquerda, quando entrares na tua glória. O pedido não é nada humilde, nada manso, mas ao menos remete à glória futura. Talvez nós estejamos numa realidade pior, porque nossos pedidos hoje não remetem à glória. Pedir ao Pai eterno, ao Divino Espírito Santo, a Jesus, alguma coisa para os nossos filhos na glória. Nós pedimos para agora e para ontem, não é? Abençoa que meu filho tenha, que minha filha tenha, que meu marido, que minha esposa. Nós pioramos o pedido. Embora o pedido de Tiago e João seja fraco, o nosso está um pouquinho pior. O que nós pedimos é para cá. Não é nem para depois, para a glória, é para cá. O que está por trás do pedido de Tiago e João? Uma expectativa que se opõe gravemente ao que Jesus é. Eles olham para Jesus, escutam a pregação de Jesus, recusam-se a pensar a realidade nova do reino de Deus e querem que Jesus garanta que lá no reino de Deus, do Pai, as coisas sejam organizadas a partir dos critérios do mundo, da realidade dos reinos da terra. Jesus, nós queremos que o Senhor pense uma forma nova desse reino de Deus ser, que Ele tenha os valores para nós que temos aqui, porque para nós o importante, nós vivemos na sociedade dos primeiros lugares, do top, do topo, da fama, do prestígio, do privilégio, do poder, do status. Nós vivemos nessa sociedade. A nossa juventude acha a coisa mais interessante do mundo, porque aprendeu conosco, mais velhos, o ditado mais perverso, mais nojento, mais absurdo da sociedade da fama. Qual é o argumento mais nojento da sociedade da fama? Falem mal, mas falem de mim. O importante é que eu esteja no topo das redes. Não é esse o argumento? Nós chegamos a essa nojeira, a esta imundície. Os nossos jovens que entram no mundo do crime e postam nas redes sociais os crimes cometendo, eles estão em busca de glória. Os nossos jovens que entram nos esquemas mais perversos e absurdos da corrupção, da prostituição, do crime, da droga, da glória dos colares e das vestes de ouro, morando nas periferias mais violentas, mas gloriosamente ostentando o ouro junto com as armas e os corpos prontos para o prazer. Os nossos jovens querem ostentar o topo da fama, independente do que lhe faz estar no topo. Pode ser o pior, o crime, a morte, a corrupção, a perversidade nos níveis mais absurdos. Essa é a sociedade. Tiago e João trazem esse verme do pior que há em cada homem e em cada mulher. Pedem a Jesus, que acabou de lhes anunciar pela terceira vez, que ele chegando em Jerusalém, ele não vai alcançar o topo da glória mundana, mas ele vai alcançar o topo da glória do sofrimento, do escarnecimento. Vão escarrá-lo, cuspir, arrastá-lo, flagelá-lo. E é interessante porque Jesus se chama, nesse anúncio, ele se chama de o Filho do Homem.
Ele dá a ele, revestido dessa humilhação, dessa violência, ele contrapõe o título grandioso de filho do homem, e contrastando com a realidade humilhante e sofrida da cruz. Os discípulos não entendem, como nós também não entendemos o tema do sofrimento em nossa vida. Não entendemos o tema do sofrimento em nossas batalhas. Sonhamos em ser homens e mulheres felizes. Empreendemos esforços enormes para conquistar e sermos felizes. Formamos em direito, em engenharia, em medicina. Formamos, mas quando chegamos lá no ambiente do trabalho, temos que ralar ao extremo daquele sofrimento e daquele ambiente de trabalho, e o conflito e o confronto das tensões do ambiente de trabalho, das dificuldades, e dizemos assim: peraí, eu não vim a esse mundo para sofrer assim. Eu estudei e sonhei em ser feliz. Não é essa a lógica? Não é essa a lógica? E aí, somos capazes de abandonar o que for. Pedimos a Deus a graça de um emprego. A hora que alcançamos o emprego, começamos a trabalhar e a ralar, não pensamos na graça do trabalho, de sermos mulheres e homens com capacidade de mostrar nosso potencial, de desenvolver nossas habilidades, de progredir no ambiente do trabalho. Dizemos: não, mas está muito sofrido. Eu não vim a esse mundo para sofrer esse desgaste, para voltar para casa cansado assim. Eu quero ser feliz. Tiago e João. Como é que Jesus trata esse pedido dos dois da glória? Um à direita, outro à esquerda. Versículo 38, vamos lá? Jesus então lhes disse, leiam. Vós não sabeis o que pedis. Espere lá. Vós não sabeis? Pode pegar pesado? Quando você reza, quando você fala com Jesus, alguma vez você já ouviu Jesus dizer para você, sua rezinha, seu pedido que você acabou de fazer piedosamente, às vezes de joelho, às vezes com lágrimas, pedido que você acabou de fazer tão piedosamente, você já ouviu alguma vez Jesus te dizer, você não sabe o que você está pedindo? Cuidado, você pode dizer assim para mim, não, Jesus nunca me disse isso, meus pedidos são bons. Talvez você não ouviu Jesus dizer para você que você não sabe o que você pede, porque quando você reza você não ouve Jesus, você só quer que Ele te escute. Porque o dia que na oração você der ouvidos e escutar Jesus, escutar a voz do Pai Eterno, escutar o Divino Espírito Santo, pode ser que Ele diga a você, tá bom, enxugue suas lágrimas, levante-se, esse pedido seu não tem nada a ver com o que eu sou, com o que eu desejo para você, você não tem noção do que está pedindo. Não, Senhor, mas o meu coração está tomado de amor e de zelo pelos meus filhos, por minha família, estou pedindo para o Senhor dar isso, isso, isso e isso para os filhos e netos. Você não sabe o que você está pedindo. Se você aprender a rezar, e na sua oração aprender a reservar, 5 minutos você fala, mas 5 minutos você silencia a mente, silencia as emoções, silencia os lábios, a língua, a fala, silencia o pensamento e diz, fala Senhor, diz-me Senhor. Você vai ouvir coisas da parte de Deus que vai te surpreender. Amém? Amém. Pode ser que o que você vai escutar dele vai ser assim, ou você não sabe o que você está rezando, faz tempo. Melhore a sua reza. Qualifique a sua oração. Esta expressão é boa. Qualifique a sua reza. Vamos ver? Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Continuem.
podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? A expectativa dos discípulos é uma, de Jesus é outra. Jesus está na base do Salmo 75:9, de Isaías 51:17. Podeis beber o cálice que eu vou beber, podeis ser batizados com o batismo com que eu serei batizado. O cálice é aquele que ele lamenta no alto da cruz: tenho sede. Eles embeberam uma esponja no vinagre com água e deram. Esse é o cálice do sofrimento. O batismo que está falando é um mergulho na paixão, na dor, na humilhação. É um mergulho. Ele sai desse mergulho no sofrimento todo escarrado, ferido, machucado. Para quê? Isaías também, que nós lemos na sexta-feira da paixão. Por quê? Porque por suas feridas nós fomos curados. Porque suas feridas são o preço da nossa paz. Suas feridas, o seu sofrimento, o cálice de dor. O batismo no sofrimento é o preço que ele pagou para tirar-nos da escravidão do pecado, da morte, do sofrimento, da dor que o pecado impõe-nos, que a distância de Deus nos impõe. Ele pergunta: vocês podem beber esse cálice e ser batizados? Versículo 39. Eles responderam: podemos. Podemos. E Jesus lhes corrige. Ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. O Pedro e Betina, venham aqui, os dois. Deixa o folheto aí. Fica aqui embaixo. Rápido, me ajuda aqui. Tiago e João, sejam rápidos. O pedido de Tiago e João é o seguinte: Jesus já falou várias vezes que vai para junto do Pai. Tiago e João, Pedro e Betina pedem a Jesus os 2 primeiros lugares. Eles estão dizendo para Jesus o seguinte: quando o Senhor subir lá para junto do Pai, o Senhor vai sentar na glória. Vem aqui. Senta aqui, João Paulo. Espera aí. Senta aqui, João Paulo. Uma à direita e outro à esquerda. Pronto. De Jesus. Acontece que Jesus, sentado lá na glória do Pai, quando Jesus senta, Jesus está sentado à direita do Pai. Se Jesus está sentado à direita do Pai, significa que Tiago e João estão pedindo, quando Jesus sentar, que ele tire o Pai, não é? Deixa a cadeira do Pai vazia, pode voltar para o seu banco. Deixa a cadeira do Pai vazia e ponha um de nós. Senta. E ponha um de nós. Essa é a cena. Entendeu? Esta é a cena. Jesus senta à direita do Pai. E eles falam: senta-nos uma à direita, outra à esquerda. Estão dizendo para Jesus: quem tiver à sua esquerda, o Senhor destitui e põe um de nós. Pode voltar. É um pedido piedoso, não é? Como é que você reza? O que tem de nefasto nos seus pedidos? Eles estão dizendo a Jesus sem noção, é reza sem noção. Minha gente, por causa da gravidade, da compreensão e da responsabilidade da minha missão pastoral, todas as pessoas que eu atendo nesses últimos anos, sobretudo depois do agravamento da pandemia, eu passei a perguntar:
Todas as pessoas que eu atendo, eu pergunto isso: como é que você reza? Qual é o conteúdo da sua reza, da sua oração? Qual é o método e o conteúdo da sua oração? Porque você é o que você reza. Pode ser que o fracasso da sua vida espiritual esteja exatamente por causa do fracasso do conteúdo e do método da sua oração. Você pede a Deus exatamente coisas que você não tem noção do que você está pedindo. Está claro? Está claro? Vocês não sabem, e de fato Tiago é o primeiro dos apóstolos a serem mortos. Jesus morreu em 33, Tiago foi decapitado em 44, salvo engano. Quer dizer, 11 anos depois, é muito rápido. Tiago foi decapitado, e vendo que isso agradava aos judeus, Herodes mandou prender também Pedro. Lembra do que nós vimos na Páscoa? Então, e depois diz a tradição que João também morreu mártir. Jesus diz: vocês vão beber o cálice e vão ser batizados, mas primeiros lugares não compete a mim, é para aquele que foi reservado. E esse lugar que um de vocês estão pedindo é reservado ao divino Pai eterno, e eu não vou tirá-lo nunca. Quem é que você já colocou na sua vida no lugar de Deus? Essa é a pergunta. Quem é, ou o que, né? Porque tem gente que não é nem quem, é o que você já colocou no lugar de Deus, assentou no lugar de Deus na sua vida. Essa é a pergunta. Grave. Pronto. Dito isso, lá vem a confusão. Vamos lá? Versículo 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Começou a primeira divisão na igreja. A primeira briga dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, foi disputa de primeiros lugares. Essa foi a primeira briga. Essas são todas as brigas ao longo dos séculos e dos milênios, e essa também é a última briga de hoje. Nós também na igreja, quando brigamos e nos desentendemos entre nós, é tudo por primeiros lugares. Quem merece mais glória, louvor, elogio, reconhecimento e aplauso, e aplauso, e aplauso. Você não me elogia, você não me reconhece, eu faço tanto, eu sou um padre que dou-me tanto, eu sou alguém na comunidade que dou tanto e não sou reconhecido. Primeiros lugares. Minha gente, o que é que está por trás dessa divisão dos apóstolos indignados contra Tiago e João e o alvoroço provocado dentro da igreja? Na verdade, o que está por trás é: não entendem que tipo de Messias é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Para que é que Jesus te chamou e para onde Jesus quer te conduzir? Os estudiosos bíblicos, os críticos da teologia, dizem assim: como é que a igreja deixou nos evangelhos vazar tanta coisa que expõe a igreja tanto a uma crítica tão ferrenha como essa? É maravilhoso isso. Porque o evangelho não foi escrito para proteger a igreja, mas para apresentar Deus ao modo do que só Deus é. O evangelho é escrito para dizer: a partir de Cristo, de quem é Deus, o resto se configura. E não a partir do que nós somos. Deus monta o reino lá no céu. Jesus destitui o divino Pai eterno e põe um de nós lá. É o contrário. Então, o que está por trás aqui dessa literatura estranha, que deixa ambiguidade, parece estranho a divisão da igreja, a luta por primeiros lugares. Jesus já está caminhando para Jerusalém. Domingo que vem a gente já vai estar em Jericó,
a última encruzilhada para a subida para Jerusalém, o último milagre de Jesus antes de chegar em Jerusalém. Como é que o Evangelho deixa uma ambiguidade, uma contradição dessas? Vou dizer para você aqui perto da cruz. Sabe o que isso significa? O que quer o Evangelho dizendo-nos nessa ordem de coisa estranha que fica de questionamento? O que está por trás é o seguinte: os discípulos só vão entender de verdade quem é Jesus depois de, seguindo os passos de Jesus, passar com Ele por todos os sofrimentos e dores dessa entrega, da sua paixão, da sua morte, da sua descida aos abismos da morte no túmulo e ressuscitar. Só depois que você percorrer o caminho, e percorrer esse caminho sempre, todos os dias, o caminho da paixão, morte e ressurreição de Jesus, só depois que você percorre esse caminho que fica claro quem é Ele. A dificuldade dos discípulos é exatamente de entender que tipo de Messias é Ele. E esse modelo de Messias não o compreende aquele que não mergulhar com Ele no cálice do sofrimento, no batismo da sua paixão e dor, no mergulho na morte, para que a gloriosa ressurreição se manifeste. E a partir da ressurreição, a realidade nova que se inaugura, você diz: é para esta realidade nova que nós somos destinados, e é para esta realidade nova que nós nos abrimos. Não é para melhorar a ordem do mundo, mas é para abrir o mundo à ordem do céu. Brada, reage. Agora vem a sentença eloquente do Evangelho. Versículo 42. Quando Jesus vê a briga e a divisão dos discípulos, leiam comigo. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Espere lá. Você sabe disso? Você lê jornais, você assiste às notícias, e você também consegue perceber, como Jesus, que os chefes das nações são opressores e que os grandes das nações são tiranos. Você dá conta de perceber isso? São? São, igreja? São, igreja? Porque se você não der conta de identificar as opressões e as tiranias dos chefes e dos grandes, você não vai saber o que é o resto do Evangelho. Em outras palavras, você tem que ler as notícias de hoje, identificar as opressões, identificar as tiranias de hoje, para voltar o olhar para Jesus e para você e dizer: o meu modelo não são os chefes e os grandes deste mundo, o meu modelo é outro modelo. Se você busca Jesus com o chip do seu cérebro, da sua fé, programado com a lógica da contemplação dos chefes deste mundo e dos grandes, que são tiranos e opressores, se você não reconfigurar o seu cérebro a partir da cruz, você não vai entender o que vem. As tiranizam, versículo 43, mas entre vós não deve ser assim. Brada, quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. De chefes que oprimem e grandes que tiranizam, passemos para ser servo e ser escravo de todos. Ai, ai, ai. Só a paixão, morte e ressurreição de Jesus pode fazer compreender a ordem nova do reino de Deus. Só.
você não vai dar conta de entender essa loucura que nós estamos enfrentando no mundo, esse surto de um cristianismo, de homens e mulheres que se dizem cristãos e ao mesmo tempo se dizem representantes de um cristianismo a partir de um discurso violento, agressivo, bélico, que inflama a nação ao ódio, à raiva, a cultivarem uns contra os outros assim raiva, ódio, desejo de eliminação. Esses líderes que conseguem combinar o evangelho como coach para seguidoras apaixonados por coaches políticos violentos. Este evangelho é dos grandes tiranos, dos chefes opressores, não é de Jesus na cruz. Está claro? Não estou perguntando se concorda, está claro? Não estou perguntando se concorda, não tenho o menor problema para fazer você concordar comigo. Não tenho o menor desejo, inclusive, que você saia daqui profundamente indignado comigo. E eu com você. Agora, que eu e você saiamos daqui profundamente desejosos de ajustar nossa vida conforme o Cristo e o modelo de Cristo. Não modele, não configure o seu modo de pensar segundo o meu discurso, mas segundo Cristo, e tão somente a Ele. É Ele o servo, é Ele o escravo de todos, é Ele o último de todos. Se você não der conta de passar horas e horas e horas diante da cruz e dizer, por causa de mim Ele se fez servo e se fez último. Quanto de nós na igreja começamos a ajudar e colaborar na igreja, e qualquer discordância, qualquer desafeto, nós chutamos o balde com tudo e acirramos os nossos ânimos e nos ofendemos mutuamente, querendo glória e reconhecimento, e não damos conta de olhar para a cruz dizendo, o meu modelo é esse, meu modelo não é dos primeiros lugares. O modelo do servo e do último é que vem agora, a explicitação. Vamos lá? Por que ser servo? Por que ser escravo de todos? Versículo 45. Bradem. Por quê? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. O Filho do Homem, Jesus se refere ao Pai. Nem nome tem. Nem nome tem. Às vezes a gente, quando é criança, tem raiva porque as pessoas chamam a gente de o filho da fulana. A gente diz, mas eu tenho nome. Não sou o filho da fulana do fulano, eu tenho um nome. Jesus não tem complexo de inferioridade. Ele chama-se de o Filho do Homem, o Filho do Pai. Não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate. Não veio para dar o primeiro lugar para um e para o outro. Às vezes eu escuto pais apresentarem filhos orgulhosos ali na porta da igreja. Essa minha filha é super inteligente, esse meu filho é super inteligente, é o melhor da sala. Os professores o elogiam porque em todas as notas é o máximo. E eu penso assim, será que ela também é o máximo na generosidade, na compaixão, no perdão, na honestidade, na retidão, na capacidade de ser solidária com o último da sala de aula? Porque se ele não for o melhor amigo do último da sala de aula, ele não é o máximo. Ele é o máximo segundo a ordem da nota do mundo, mas da nota do céu ele só será o melhor da sala o dia que ele se tornar, com a inteligência que Deus lhe deu e com o esforço que ele empreende, e o esforço zeloso do pai e da mãe que investe nele, ele passa por esse potencial de grandeza de ser o primeiro, mas ele desce desse trono e se torna o colaborador para ajudar os últimos da sala de aula. Aí ele será grande segundo a ordem do céu. Amém? Amém. Está claro? Essa glória do mundo de ser o primeiro, minha gente, é a glória mundana.
É a glória que não representa a glória da cruz. Eu não vou espichar, mas eu vou apresentar um tema polêmico de aprofundamento para os senhores e senhoras aqui. Se tiver com o celular e até quiser anotar dois nomes para sua pesquisa a partir de hoje. Por que é que nós chegamos onde chegamos com um cristianismo tão violento como se tornou o cristianismo de hoje? Com pregadores que são ao mesmo tempo políticos, pastores e padres, e sem partido político, mas pregam eles mesmos serem representantes de uma autoridade divina, e eles pregam que eles têm que ser os líderes, porque eles vieram em nome de Deus. Onde é que surgiu esta barbaridade que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo? Isto é uma lógica de um sistema planejado. Anote aí: teologia do domínio, ou doutrina do domínio, também chamado, desde o início do século passado, de teonomismo. É um movimento ligado ao protestantismo norte-americano, no início de 1900, até passar a Primeira Guerra 17, a Segunda Guerra em 40, na década de 40, um movimento, o teonomismo, que prega o seguinte: espera lá, a nação protestante, gloriosa como é a nação americana, no sucesso e no esplendor da economia, da organização da sociedade, e esse tanto de pregador dizendo aí que o mundo vai acabar, porque a Bíblia diz, ou o ditado popular diz, que 1000 anos passarás, mas 2 não inteirará. Essa pregação do fim do mundo, ela não é boa para a gente que está trabalhando para empreender a lógica da pátria que é líder das pátrias do mundo. Então nós precisamos de encomendar pregadores que pregam um evangelho um pouco mais manso, mais apresentando a glória do mundo como modelo. Surge, portanto, os intelectuais da fé que elaboram uma teoria, o teonomismo. É a doutrina do domínio cristão. É planejado. É uma corrente já com muitas divisões internas, como todas as correntes ideológicas, elas se dividem e vira o caos que nós conhecemos. Essa teoria, ela diz o seguinte: nós precisamos pensar que é preciso acabar com essa ideia de separação de igreja e Estado. Não, nós cristãos temos que tomar o Estado. E a partir da tomada do Estado, nós precisamos criar uma nova visão política e um repertório político com a Constituição do Antigo Testamento, para mandar nas nações com o Antigo Testamento. Você vê que esses pregadores políticos, eles citam o Antigo Testamento e o modelo deles são os personagens do Antigo Testamento. Eles não pregam como modelo o bom samaritano, não é? Sirineu, não pregam não, eles pregam os guerreiros. O teonomismo prega isso. Nós precisamos pegar o Antigo Testamento e fazer o Antigo Testamento virar a Constituição Federal de cada país, e a gente vai impor um padrão cultural de educação, política, economia, sociedade, cultura, do jeito que o Antigo Testamento prega. E aí nós vamos ter o sucesso da glória cristã no mundo. Não vou estender muito, é polêmico, tem muita coisa para ser estudada, mas eu só estou alertando a você que cuidado com esses pregadores e com esses líderes que se dizem representantes de Deus na política. Quando eles dizem que estão na política, como Pedro, como Tiago e João, que querem os primeiros lugares, para reinar com Jesus, esses políticos estão dizendo: eu nem queria, foi Jesus que me chamou para servir a Ele aqui nesse cargo de vereador, deputado, senador, prefeito, governador do estado ou presidente. Se eles dizem que eles estão no trono que estão em nome de Deus, qualquer um que fizer crítica a eles vai estar ofendendo não a eles, mas quem?
Deus. Aí você é um inimigo? Se eu estou no poder, você faz crítica a mim, você não é inimigo meu, você é inimigo de quem? De Deus. E aí tem a guerra santa que nós estamos nela. Está entendendo, gente? As consequências disso eu às vezes vejo, especialmente hoje, nesse território de uma classe média, como é essa paróquia e o padrão de vida dos senhores e senhoras aqui. Eu escuto-os fazendo críticas a certas correntes, que eu também faço críticas enormes, a certas correntes ideológicas, políticas no Brasil, de domínio, inclusive domínio no ambiente cristão. Eu vejo e concordo com todas as críticas que fazem, mas o que me impressiona é que o argumento que você tem para contestar uma corrente política que você odeia, você não usa a mesma inteligência para raciocinar a corrente política com a qual você se afina. Se você escuta a notícia de que são corruptos Tiago e João, porque foram ficar nos primeiros lugares, e são corruptos, estão tendo atos de corrupção na política, e eles são dos partidos que você odeia, você, sem pesquisar na internet se é verdade o que estão falando na rede, você está vendo, olha que eles não prestam, sempre foram corruptos, não vale nada. Agora, quando falam que os seus políticos, os seus representantes da boa política que você pensa, falam que eles estão corrompendo, você diz, é perseguição. Significa, sabe o que é isso? Que a ideologia enquadrou você e você só enxerga a partir de um pedacinho onde eles deixam você ver e enxergar. Gente, corrupção é faro. É fácil demais entender o que é um líder político corrupto, desonesto, não é não? Tiago e João representam esse poder dos grandes e dos tiranos, que querem os primeiros lugares e ainda, em nome de Deus, porque foi Jesus que me pôs aqui. Se você quer que eu saia daqui, você está contra Jesus. E Jesus diz, cambada, não lhes dei primeiro lugar nenhum, lhes dei a missão de serem escravos de todos e servos de todos, para resgatar a todos, não para dar-lhes cesta básica ou primeiros lugares, mas para dar-lhes a graça de compreender cada uma e cada um dos que ouvirem o anúncio do Evangelho, se descobrirem filhas e filhos do Pai, amados ao ponto de o Pai dar o seu Filho único nesse sofrimento, neste cálice, nesse batismo, com a única finalidade, não de escolher só 2 e dar os primeiros lugares, mas de descer e resgatar a todos e devolver a todos o lugar único que cada um tem diante de Deus, o lugar único que cada um ocupa diante de Deus, de filha e filho do Pai. Reage, igreja! Reage! Reage! Palma para Jesus, palma para o Senhor, palma para Jesus, palma para o Senhor. Mas agora vem a pergunta mais difícil. Não sei se você está preparado para ela, preparada para ela. Em que você é chefe e em que você é grande? Naquilo que você é chefe e grande, como pai de família, mãe de família, esposa, esposo, como profissional no seu trabalho, como dono do seu lote, da sua casa, do seu apartamento, naquilo que você é chefe e naquilo que você é grande, você consegue identificar em que você é também tirano e opressor? Ai, ai, ai. Tem pai de família que dá tudo para os filhos, mas a um preço de muita opressão e de muita tirania. Isso existe?
Tem marido que fala, não, eu dou tudo para ela, mas com muita opressão e com muita desgraça de tirania. Isso existe? O modelo não é esse não, o de Jesus não é esse não, irmão. O modelo é, bem, vamos para a lama juntos, vamos nos resgatar juntos, vamos construir juntos nossa relação, nossa família, nossa casa, mas vamos todos sermos juntos, ao redor da mesa aqui em nossa casa. Vamos ser todos juntos aqueles que quando rezamos dizemos, Pai nosso, seja feita a vossa vontade, reina na terra e no céu, que as coisas aqui dentro fiquem como o Senhor quer, e não como eu que sou chefe, eu que sou grande, decido e me imponho como opressor e como tirano. Tá claro, gente? Se você não der conta de entender quem são os chefes e os grandes tiranos e opressores, você não vai dar conta de entender em que você também é chefe e grande e tirano e opressor. E você vai sair daqui sem saber como ser o escravo de todos e o servo de todos, ao modelo do único que é perfeito servo e perfeito escravo. Amém? Amém. É Ele. Agora é aquela hora do confronto mais profundo, de você descer à profundeza do seu ser. O cálice e o batismo, Jesus está dizendo para você, eu sou um tipo de Messias que não corresponde às expectativas mundanas que você tem. Eu sou um tipo de Messias que não vou reproduzir a opressão e a tirania dos grandes daqui. Se vocês querem isso, vão atrás de outro, porque eu não serei. Irmã, irmão, incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e estabeleça um diálogo profundo com Jesus. Não fique somente agora pensando em que os outros são opressores e tiranos sobre você. Pense e reze também sobre isso, mas não tenha medo de perguntar a Jesus, Senhor, em que medida eu sou um opressor, uma opressora, um tirano, cheio de comportamentos, atitudes, palavras, gestos, sentimentos, pensamentos, tomados de opressão e tirania comigo mesmo, com a minha família, no meu trabalho, na igreja, no mundo. Senhor, liberta-me daquilo que me faz querer ser grande às custas de opressão e tirania. Liberta-me. Dá-me a graça de seguir os seus passos como serva e servo do seu amor. Servo e serva no amor que resgata. Reze. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus. Resgata-me, Senhor. Resgata-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma e reviverá. minha alma reviverá. Resgata-me, Senhor. Resgata-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Vamos cantar para te adorar. Para te adorar, para te louvar, resgata-me, Senhor Jesus. Fiquemos de pé, ergamos as mãos para a cruz. Para te adorar,
para te louvar. Resgata-me, Senhor. Jesus. Estenda suas mãos aqui para a cruz, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu reconheço eu reconheço que o Senhor é que o Senhor é o servo, o servo, o escravo o escravo do amor do Pai, do amor que veio a este mundo que veio neste mundo para nos resgatar para nos e resgatar dar sua vida, e dar para nos libertar para nos libertar de tudo que nos torna de tudo que vos opressores e tiranos, torna opressores e tiranos, oprimidos oprimidos e feridos pela tirania. e feridos pela tirania. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por pagar esse preço por pagar esse do nosso preço, resgate. nosso resgate. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por nos fazer participar por nos fazer participar desta realidade nova dessa verdade nova, do reino de do Deus, reino de Deus, sem opressão, sem opressão, sem tirania, sem tirania, no serviço, no serviço, no amor. no amor. Eu vou viver Eu vou viver seguindo os seus passos. seguindo os seus Obrigado, passos. Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e agradeça a Jesus pela vida que Ele ofereceu na cruz para te resgatar, para te libertar da opressão e tirania do mundo, do pecado, da opressão e tirania sua contra os outros e da opressão e tirania dos outros contra você. Agradeça a Jesus. Obrigado, Senhor, por fazer de nós, mulheres e homens, para um relacionamento de comunhão e de amor, no amor. Amém. Amém. Dirija quem está do seu lado e dê um abraço carinhoso, um beijo, deseja a paz de Cristo. Saudai-vos. Na Pai vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto Forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor. com muito amor. Levante a mão, Quero suave, te dar a paz, cante essa paz para o mundo, meu Senhor. para Israel, para o Líbano, para o Irã, para a faixa de Gaza. Cante essa paz para todas as pessoas vítimas da opressão e da tirania. Cante essa paz para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para sua sala de aula, meninas, meninos. Põe a mão no seu coração e cante também para você e dê essa paz para você, porque essa paz também é para você, bem suave. Cuide de você e te dê essa paz. Paz do Senhor para você, para a sua vida. E agradeça ao Senhor da paz com uma salva de palmas calorosa. Palma pra Jesus. Reage! Palma pro Senhor. Grita! Palma pra Jesus. Palma pro Senhor. Amém! E com toda firmeza, professe. Creio.